Então, para a gente dar início às atividades do percurso, vou passar brevemente por todas elas para vocês conhecerem, né, verem como foi estruturado esse processo todo. E aí, quando você entra na atividade através do instrumento de acesso, né, que vocês vão receber aí, as instruções na próxima aula, você entrando pelo instrumento de acesso, você abre a página da ficha técnica da atividade. Então, o que é a ficha técnica da atividade? É o planejamento dessa atividade, é como essa atividade vai contribuir para que eles atendam os objetivos do serviço de convivência, atendam os objetivos do percurso em si, o objetivo da atividade que está em questão e quais as habilidades sociais, quais as competências sociais, a qual eixo essa atividade se refere. Então, eu vou dar uma explicação geral aqui da primeira atividade, mas nas próximas eu vou passar por cima, porque a gente vai se aprofundar uma a uma em cada aula do curso. Então, a cada aula a gente vai aprofundar e trabalhar com uma atividade específica. Aqui, estou dando uma geral para vocês conhecerem, tá? A ficha técnica da atividade: evolução, violência e civilização. Objetivos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a gente tem lá 5 objetivos básicos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E essa atividade se remete a um desses objetivos. Então, aqui fica a indicação de qual objetivo, dentro dos objetivos do serviço de convivência, a gente está atuando. Então, o objetivo do serviço de convivência é o objetivo quarto: estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Então, é a questão da compreensão crítica da realidade, é um tema profundo, importante, e é um dos 4 objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com as crianças e os adolescentes. O objetivo do percurso: empoderar as crianças e adolescentes com base na lei do bullying para se protegerem e influenciarem positivamente os meios onde vivem. A ideia é eles se apropriarem do conhecimento e influenciarem de forma positiva os meios onde eles convivem em relação às violências, ao bullying e tudo mais. 3. Objetivo desta atividade: compreender como ao longo de toda a história não haviam leis que protegiam as crianças e adolescentes de maus tratos e violência, e quanto o ECA e a lei do bullying são recentes. Então, vai ser um fichário de cartas, eu vou explicar a metodologia logo mais à frente, mas a ideia é essa mesmo: é eles fazerem uma reflexão crítica sobre a história e o momento atual, que diz respeito à lei do bullying. Então, eles vão fazer uma comparação com o que acontecia antes, em termos de leis com as crianças, e e qual é a grande novidade agora da lei do bullying de 2024, do ECA de 1990, que é a novidade perto da linha do tempo que a gente vai apresentar. Aí a gente tem as competências sociais. Então, autoconhecimento, cidadania, visão crítica da sociedade, reconhecimento de direitos e deveres. Então, aqui eu faço algumas indicações de algumas competências sociais que você pode trabalhar, né, observar e avaliar no desenvolvimento da atividade. Aqui, no caso, eu foquei no autoconhecimento. Então, se você for usar o autoconhecimento, você pode clicar nele aqui e você vai abrir aquela página, né, do meu último percurso, que é a autoavaliação de competências sociais, competências e habilidades sociais. E aí você vai ver lá o autoconhecimento, a definição, tem os links de acesso a conhecimentos mais profundos, artigos científicos que remetem ao assunto que a gente está tratando, que é a competência social do autoconhecimento. Tem uma lista de 20 livros para você comprar já com os links, né, para você adquirir. São 20 dicas de livros diferentes para você estudar e se aprofundar sobre o autoconhecimento. Aí passando, né, para a habilidade social, sobre valores e crenças pessoais. Então, nesse item a gente tem aqui a definição: conhecimentos sobre valores e crenças pessoais, compreensão dos valores, princípios e crenças que guiam suas ações e decisões. Então, é aquilo que eu já estava lendo. Passando para baixo, a gente vai ter os eixos norteadores, então direito de ser, eu com a cidade, convívio social e participação, que são os eixos norteadores do serviço de convivência, que essa atividade está trabalhando. Bom, no item 7, como resultado esperado, a gente tem o entendimento de como a cultura do bullying foi negligenciada pela sociedade ao longo da história. Então, não é só o bullying, na verdade, né, a violência contra a criança foi negligenciada pela sociedade ao longo da história.
E é o que a gente vai buscar que eles entendam, né? Que isso acontecia por conta dos valores de cada época. E hoje, os nossos valores da nossa geração, né? Dos últimos, pelo menos, os últimos 50 anos, entendeu que a criança precisa de segurança aonde quer que ela esteja. Então é isso que a gente vai focar, né? O entendimento de como a cultura do bullying foi negligenciada pela sociedade ao longo da história, a cultura do bullying e a violência. E depois, então, a gente tem o item 8, avaliação dos participantes, onde eles vão ter 10 minutinhos para produzir uma peça artística improvisada sobre o tema da atividade que eles acabaram de desenvolver. Então, 5 minutinhos para o grupo improvisar, pensar numa paródia, numa musiquinha, num fantoche, numa peça de teatro, num rap, o que eles quiserem, para mostrar, enfatizar algum assunto que eles acharam mais importante ou que chamou mais atenção dentro da atividade. Então, 5 minutinhos para improvisar e para ensaiar, 5 minutinhos para apresentar para os colegas, cada grupo apresenta o seu. Então aí a gente chega na autoavaliação de habilidades sociais, onde você pode fazer uma roda de conversa ou pedir para que eles escrevam sobre como eles avaliaram, né, essa questão da competência e da habilidade social no desenvolvimento da atividade. Então, avaliar por escrito como se sentiu em relação à realidade do bullying diante do seu contexto histórico e aos valores em questão: solidariedade, respeito, empatia, compaixão, ética. Então você pode pedir para eles escreverem, você pode abrir uma roda de conversa para consolidar essa opinião, e aí, para finalizar tudo, eles escrevem lá uma frase, um texto pequeno, um parágrafo que sintetiza como eles conseguiram perceber neles as questões de empatia, as questões de respeito, o que eles sentiram, quais foram as emoções, e aí quais os valores que eles trazem a partir daí, né? O que é mais importante para eles? É o respeito, é a solidariedade, é a imposição de uma lei, é apenas uma punição? Como que eles se relacionam com isso? E aí, a gente tem também nessa mesma página mais dois links, que